Naquela tarde, eu cheguei em casa mais cedo do que o habitual. Não porque o trabalho estivesse mais leve, muito pelo contrário. No comando de ciberinformação, a tensão estava alta. Há semanas discutíamos a situação crítica e isso significava turnos extras, relatórios intermináveis e cenários que precisavam ser pensados até os mínimos detalhes antes de se tornarem realidade. Acabávamos de sair de uma reunião que, posso dizer, foi tão seca quanto pó. Falamos sobre cadeias de suprimentos, conceitos de acesso, novas diretrizes e, claro, os riscos que surgiam a cada minuto. Meu superior lançou um olhar sobre nós, como se estivesse avaliando quem ainda poderia suportar o peso da pressão. Então, ele me dirigiu a palavra com firmeza: Bauman, pode encerrar por hoje. Você parece que não come há 3 dias. Eu recebi essa frase como uma ordem e um alerta. Sou tenente, não por romantismo, mas por decisão. Disciplina não é um adorno, é uma ferramenta e ferramentas devem ser usadas antes que quebrem. O céu estava cinza e carregado quando dirigi os últimos metros até minha casa. As ruas brilhavam molhadas e os limpadores de para-brisa moviam-se em um ritmo constante. Estacionei como sempre em marcha ré, um hábito adquirido durante o treinamento, sair rápido quando necessário. Deixei o motor ligado por apenas 2 segundos, ouvindo o tic-tac regular antes de desligá-lo e permaneci sentado por um momento. Não por sentimentalismo, mas por rotina. Um rápido olhar nos espelhos, uma escada na rua, tudo tranquilo. Ao abrir a porta, o silêncio do corredor me envolveu, um silêncio demasiado profundo. Então, uma voz conhecida veio do meu sala de estar, a voz da minha irmã. E havia uma frieza naquela voz que fez meu sangue gelar. Conheço bem aqueles momentos em que uma única frase pode mudar tudo. E, se você já passou por isso, não esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar onde está ouvindo, para que eu saiba que não estou sozinho. Sim, ela disse, com um tom sereno, quase clínico, como se estivesse fazendo um pedido. Eu cortei as linhas. E se isso acontecer, vai parecer um desastre. Amanhã é a vez dela e então teremos paz. Congelado, eu hesitei na entrada da casa. O primeiro passo foi dado, o segundo não me parecia possível. Meu corpo reagiu como em combate, com a adrenalina pulsando. Respire, mantenha a calma, não se mova, não revele que está ali. Eu me escondi na sombra do corredor, a poucos metros da porta da sala, ouvindo cada palavra. Não, sem pânico, continuou ela. Ela está dirigindo o SUV preto. Eu a manipulei a semana toda. Ela acredita que isso é sensato. E quando acontecer, você sabe como é: enterros, lágrimas e depois acaba tudo. Meu coração batia tão forte que eu temia que ela pudesse ouvi-lo através da parede, mas não fiz um som. Não entrei de uma vez. Não gritei. Não a confrontei. Não porque não estivesse furioso, mas porque a raiva não é um plano. Minha mão deslizou para dentro do bolso da jaqueta e, sem olhar, apertei o botão de gravação. Um leve pulso de vibração confirmou que o celular estava funcionando. Não era uma questão de vingança, era uma questão de segurança. Quem depois alegasse que nunca disse aquilo, ouviria as próprias palavras e, quando de volta, como um sussurro inescapável. Não se preocupe, continuou minha irmã. O seguro cobre tudo e, assim, o assunto da herança estará finalmente resolvido. Para ela, a palavra herança havia deixado de ser um conceito familiar e se tornado um prémio a ser conquistado. Retirei-me com cautela, como se estivesse-me afastando de um posto de observação. Fechei a porta da casa silenciosamente e caminhei em passos firmes até meu carro, tentando manter uma aparência de normalidade, como se fosse apenas mais um dia comum. Dirigi 2 ruas adiante e estacionei entre 2 furgões, onde não poderia ser visto imediatamente. Só então interrompi a gravação e respirei fundo, soltando o ar lentamente. 1 vez, 2 vezes, até que finalmente tirei o celular do bolso. Minhas mãos estavam frias, mas serenas. Não liguei para minha irmã nem para a polícia de imediato. Em vez disso, coloquei em prática o que aprendi durante o serviço: avaliar a situação, garantir provas, criar opções de ação.
Anotei rapidamente uma lista de pontos na aplicação de notas do celular. Pode parecer trivial, mas quando a cabeça está cheia, escrever em papel ou em uma tela é como ter um segundo disco rígido. Primeira tarefa: garantir o veículo, não mover. Segunda: elaborar um relatório técnico. Terceira: salvar os áudios em backup. Quarta: analisar o vídeo. Quinta: envolver testemunhas. Sexta: organizar a entrega de forma que ela não controle narrativa sozinha. Então, disquei o número do guincho que conheço há anos. Uma pequena empresa da região de Rheinsieg, cujo proprietário era ex-soldado. A voz dele era direta e clara, sem espaço para questões desnecessárias. Aqui é o Baumann, disse. Preciso de um transporte. Imediatamente. Vou enviar a localização e o endereço de destino por mensagem. Sem desvios, e preciso que seu motorista grave a entrega. Discretamente, mas de forma clara. Entendido? Ele confirmou. O carro estará pronto? Perguntou. Não, respondi. E essa é a intenção. Não quero que ninguém possa alterar nada. Enquanto aguardava, fiz uma retrospectiva das últimas semanas. De repente, várias coisas que antes considerei incomodas e inofensivas começaram a fazer sentido. O modo como minha irmã insistiu para que eu dirigisse aquele carro, o fato de ter pegado o veículo emprestado por apenas algumas horas e como ela o devolveu meticulosamente limpo, como se quisesse apagar qualquer vestígio. Desde então, a cada encontro, ela deixava escapar frases casuais que soavam como ordens disfarçadas. Pega o SUV, é melhor, é mais seguro. Não era um tom de preocupação, era controle. O guincho chegou 20 minutos depois. Não voltei para casa. Esperei na esquina, observando enquanto o motorista se aproximava da entrada. Antes, já havia enviado a ele o código para o portão da garagem. O carro estava parado na minha garagem, intocado desde a investigação de UE. O motorista veio e o retirou, colocando na caçamba como se fosse uma peça de evidência. Depois, ele se aproximou de mim. Entreguei-lhe um envelope. Dentro havia uma chave e uma breve nota, escrita de maneira calma, quase formal, como uma instrução. Dê isso ao homem que abrir a porta, eu disse. Diga apenas que é uma entrega, um presente da sua esposa. Mais nada. O motorista ergueu as sobrancelhas. É seguro? Perguntou ele. Para ela, sim, respondi. Para mim, se não fosse, não estaria aqui. Ele assentiu, como se tivesse compreendido tudo sem precisar de mais explicações. Enquanto o guincho virava a esquina com o carro que deveria ter-me matado, eu estava na calçada, sentindo algo se organizar dentro de mim. Havia medo, é verdade. Mas por trás disso havia uma clareza, uma linha que eu precisava cruzar. Antes de continuar, gostaria de pedir uma coisa. Se você não quer perder histórias reais da vida, inscreva-se no canal, ative o sininho e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Pode parecer uma rotina, mas isso realmente ajuda a manter essas histórias vivas. Voltando à minha história, cresci em Bonn, entre a Uniartel e o Reno. Meu pai era professor universitário, um desses homens silenciosos que preferiam empilhar livros a se destacarem. Minha mãe trabalhava em uma pequena administração de imóveis, cuidando de quartos e apartamentos para estudantes ao redor da universidade. Nossa casa nunca foi luxuosa, mas era estável. O aluguel sempre pago em dia, papéis organizados e uma conta que não mergulhava no vermelho. Melina, minha irmã, e eu éramos como duas faces da mesma moeda na infância. Brigávamos, claro, mas éramos inseparáveis. Construímos fortalezas no jardim com cobertores, imaginando que estávamos em uma missão secreta. E quando havia problemas na escola, estávamos lado a lado, uma verdadeira unidade. Minha mãe assava biscoitos, meu pai fazia piadas ruins e acreditávamos que família era algo inquebrável. Então, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Nossos pais morreram na A3, voltando de uma visita a amigos. Um caminhão mudou de faixa, um desvio, a barreira de proteção e, em um instante, 2 vidas se foram. A ideia de que eles não estavam mais aqui levou semanas para eu aceitar.
Mas não deixaram um caos para trás, deixaram ordem. Uma casa sólida, 3 unidades alugadas que geravam uma renda confiável todo mês e um fundo de aproximadamente 75 mil euros, conservadoramente investidos. Títulos do governo e fundos sólidos, nada que parecesse um jogo. Meu pai sempre acreditou na estrutura e ele se preparou para o futuro. No testamento, ficou decidido que eu, Teresa Baumann, seria administradora. Não porque eu fosse a mais velha, mas porque havia aprendido na Força Armada a lidar com responsabilidades e, na época, trabalhava na área de orçamento e contratos. Conhecia regras, prazos e etapas de verificação. Eu sabia como tomar decisões sem deixar que sentimentos influenciassem meu julgamento. A ironia amarga de ter-me tornado um beneficiário no olhar de Melina não me escapava. Após a morte dos nossos pais, eu havia ajustado uma apólice de seguro de vida. Não por desconfiança, mas por um sentimento de responsabilidade. Meu pai sempre dizia: cuide da sua irmã, então a coloque como beneficiária, uma segurança caso algo aconteça comigo no trabalho. Eu pensava que, se já estava correndo riscos em uniforme, as pessoas que me amavam não deveriam ficar desamparadas. Melina, no entanto, transformou isso em um objetivo. O notário explicou, com clareza, porque a estrutura do seguro havia sido feita daquela maneira. Era uma proteção contra decisões apressadas, contra influências externas, contra a possibilidade de assinar algo durante o luto que eu pudesse me arrepender depois. Para alguns, um trust poderia soar como desconfiança, mas para meu pai era uma corda de segurança. Eu levei essa responsabilidade a sério. Mensalmente, fazia relatórios, verificava pagamentos de aluguel, organizava reparos e criava reservas. Eu tratava o patrimônio como uma estratégia de missão, administrar recursos, minimizar riscos, assumir responsabilidades. E comunicava tudo por escrito, não por frieza, mas porque a escrita traz clareza. Melina, por sua vez, via essa clareza apenas como um símbolo de poder. No primeiro encontro após o funeral, ela se sentou no escritório do notário com os braços cruzados, como se tudo aquilo fosse uma ofensa. Isso é insano, sussurrou assim que os trechos foram lidos. Porque ela decide sozinha? Porque eu tenho que pedir meu próprio dinheiro? O notário, com calma, explicou: não é o dinheiro dela. É um patrimônio que deve ser administrado conforme a vontade dos pais de vocês. Melina soltou uma risada sem humor certo. E agora a Teresa quer se impor. Uma semana depois, enquanto estava no quartel, entre 2 reuniões, recebi uma ligação de Teresa que começou de forma doce. Precisamos reformar a cozinha. A situação está insustentável. Preciso de 20 mil agora. Mande-me os orçamentos, respondi. Nós vamos analisar. Nós, ela retrucou, furiosa. Você não é meu chefe. Expliquei a ela o que estava escrito no testamento, que quantias significativas só poderiam ser liberadas para fins definidos. Não tomava decisões arbitrárias, mas seguia diretrizes. Ela desligou com tanta força que ainda consegui ouvir o eco do clique no meu ouvido. No nosso próximo encontro em um café na Praça do Mosteiro, Melina me encarava como se estivesse em um interrogatório. Você vai liberar isso agora, disse ela, com uma urgência que me deixou desconfortável. A vida é curta. Perdemos nossos pais. Merecemos algo bom. Transfira o dinheiro. Eu não toquei no meu café. Não vou transferir nada sem documentação e nada que não esteja dentro das diretrizes. Ela se inclinou para a frente, seus olhos ardendo. Você acha que não vai transferir porque quer desfrutar do controle sobre nós? Naquele momento, percebi uma mudança dentro dela. O luto havia se transformado em um senso de direito. O desejo de Melina por controle se tornou uma sombra perigosa quando o dinheiro começou a entrar na equação. Com o passar do tempo, ela não apenas se tornara mais barulhenta, mas também mais mesquinha. Antes, costumava pegar emprestado meus objetos sem pensar 2 vezes, mas agora as coisas voltavam com marcas de descuido e sempre acompanhadas de comentários cortantes. A jaqueta de couro agora com um arranhão profundo. OPS, parece que ficou presa em algum lugar.
A batedeira, cujo cabo estava levemente danificado, era, segundo ela, só um pouco antiga. E meu caneco favorito? Ele caiu de suas mãos bem na hora em que ela me acusava de ser mesquinho. Eram pequenos detalhes, mas cada um deles parecia uma picada, como se ela estivesse testando até onde poderia ir, sem que eu reagisse. Melina trabalhava no setor de vendas e tinha um bom salário, mas sua maneira de falar era como se estivesse sempre à beira de um abismo. Ela começou a evitar os encontros familiares, mas então aparecia como um furacão, pronta para jogar a bomba do dinheiro na mesa. Quando eu explicava as saídas financeiras, ela interpelava, e quanto a mim? Quando eu falava sobre reservas, ela chamava isso de avareza. Cada vez que eu dizia não, ela me rotulava como insensível. Então, Melina se casou com Tobias. Um engenheiro pé no chão, calmo e educado, daqueles que preferem engolir a raiva do que entrar em conflito. O casamento foi simples, no cartório, com algumas fotos e um pouco de champanhe. Melina parecia brilhar durante 2 meses, até que começou a soltar frases como: "Não conseguimos nem reformar o banheiro porque você está bloqueando tudo. Você vive numa boa. Porque deveríamos esperar por liberações? Você age como se fosse a gestora de tudo." Durante um jantar em família, enquanto eu explicava a contabilidade dos imóveis, ela bateu a garfada com força no prato. "Ela nos mantém sob controle", disse ela em voz alta, fazendo até a nossa tia ficar em silêncio, como se fôssemos crianças. Mantive a calma, não porque não me afetasse, mas porque sabia que a tranquilidade era uma forma de poder. "Estou apenas seguindo as regras", respondi. O sorriso torto que Melina me lançou continha algo que eu ainda não conseguia identificar. Não era apenas raiva, era um sentimento de posse. Nos meses que se seguiram, Melina começou a me enviar mensagens à noite, exigindo a aprovação de seu pedido de férias ou então, como advertia, seria o fim. "Quer minha parte agora. Se você continuar assim, vai ver o que acontece." Eu arquivava tudo. Sem drama. Apenas como parte da rotina. Captura de tela, data, organização. Sempre se espera que isso não seja necessário, mas a preparação é essencial. Algumas semanas depois, ela fez um pedido. Precisava pegar meu carro emprestado por alguns dias, pois o dela estava na oficina por problemas eletrónicos. Ela decorou a mensagem com uma enxurrada de emojis, como se aqueles rostinhos simpáticos pudessem substituir a razão. Cedi, não porque estava convencido, mas porque não via um perigo imediato, e Tobias, mais tarde, me agradeceu. "Você realmente nos ajudou." "Obrigado. Estou na obra." Quando Melina devolveu o SUV, percebi imediatamente como ele estava limpo. Limpo demais. Melina nunca foi conhecida por sua organização. Era uma manhã ensolarada quando Melina apareceu, radiante como sempre, mas havia algo diferente. Antes, o carro dela era um caos ambulante, com bolsas, copos de café e recibos espalhados por todos os lados, como se um pequeno furacão a seguisse. Mas agora tudo estava impecavelmente limpo. Os tapetes brilhavam, os assentos estavam livres de qualquer bagunça e o interior exalava o cheiro de produtos de limpeza. "Está uma delícia de dirigir", ela exclamou, um sorriso largo no rosto. "Você realmente deveria usar esse carro todo dia." "O seu antigo, bem, é só um velho carro de guerra", disse ela, rindo. Mas Melina insistia que o SUV era mais seguro, especialmente com tudo que eu enfrentava nas estradas. Era como se ela estivesse fazendo uma campanha publicitária, repetindo isso durante o almoço, enviando mensagens e sempre com aquele tom de quem precisa me convencer de que seu plano era o melhor. No dia em que ela só queria devolver uma jaqueta a Jeanne, estava na minha cozinha falando sobre planos de fim de semana, como se tudo estivesse normal. Fez até uma piada sobre o meu trabalho. "Você e seus relatórios", disse ela, "você até registraria a árvore de Natal." Eu sorri de forma tímida, mas ela não percebeu que eu estava me desconectando. Quando Melina se foi, fui até a garagem e então vi gotas frescas no concreto, uma mancha brilhante que parecia óleo e um leve cheiro de gasolina. Ao me agachar e iluminar o fundo do carro com o meu celular, meu estômago se contraiu. Eu já havia visto muitos veículos em campo, durante exercícios e na rotina, para saber que aquilo não era normal. Não hesitei em ligar para o Skilling, o mecânico que meu pai sempre confiou.
O E apareceu naquela mesma noite. Ele falava pouco, mas trabalhava rápido. Levantou o carro, se arrastou por baixo e, quando saiu, seu rosto não tinha mais aquela expressão neutra. Tisa, ele disse, e a forma como pronunciou meu nome, sem nenhum título ou adjetivo, foi um sinal claro. As linhas de freio estão quase cortadas. Não rompidas, não porosas, mas cortadas com algo afiado. Isso ainda aguenta se você dirigir com cuidado, mas se precisar frear de verdade. Ele fez uma pausa, como se quisesse me deixar decidir se eu queria ouvir o final. Então é o fim. Além disso, mostrou-me outros parafusos das rodas soltos e uma braçadeira do escapamento que alguém havia soltado deliberadamente. Isso não é coincidência, disse ele. É intencional. Pedi a ele um relatório por escrito. O E assentiu, como se já esperasse que eu quisesse isso. Fez fotos, marcou os pontos, anotou a data e a hora e pediu que eu assinasse um documento confirmando que não havia movido o carro desde que o recebi. Ele até notou quais ferramentas podiam ter deixado marcas. Para quem olhasse de fora, tudo aquilo poderia parecer exagero. Para mim, soava como uma questão de segurança. Naquela noite, mal consegui dormir. Não porque estivesse imaginando cenários horríveis, mas porque minha mente funcionava como uma máquina de calcular. Se A, então B. Se B, então C. Verifiquei se a gravação estava salva em duplicata, copiei o arquivo de vídeo para um segundo pendrive e escrevi novamente para o E, perguntando se ele estaria disposto a testemunhar mais tarde. Naquela manhã, uma sensação de inquietação pairava no ar. Ele havia respondido de forma direta: sim, eu vi. Estou ciente disso. Mas, ao escutar aquela voz fria que ecoava pelo corredor, uma certeza se instalou em meu coração. Não era mais apenas uma suspeita, era um reconhecimento. Enquanto permanecia no corredor, absorvendo aquelas palavras, fiz o que sempre faço em situações críticas. Precisei organizar as provas que tinha em mãos. Primeiro, o relatório técnico de UE, com suas fotografias, datas e assinaturas, uma evidência clara. Depois, as mensagens que arquivei, repletas de ameaças e exigências. A pressão estava crescendo. O terceiro ponto era a gravação de áudio que capturei no corredor. E, por último, o vídeo que eu nunca imaginei que se tornaria tão revelador. Meses atrás, instalei uma câmara na garagem após uma série de furtos na vizinhança. Nunca pensei que um dia ela mostraria minha própria irmã. As imagens eram inconfundíveis. Melina, encapuzada, à noite, e ao seu lado, um homem que eu conhecia de vista, um parceiro de negócios dela, sempre com um riso excessivamente alto. Eles agachavam sob meu SUV, ferramentas em mãos, em uma coreografia ensaiada, sem pressa, como se tudo estivesse sob controle. Decidi então ligar para Neil Geiger. Ela não era apenas uma amiga, compartilhamos o mesmo curso de oficiais, enfrentamos tempestades juntos e aprendemos a manter a calma sob pressão. Agora era uma investigadora criminal. Se houvesse alguém que soubesse como lidar com isso, era ela. Me conta tudo, pediu nele assim que ouviu minha voz. Eu fui direto ao ponto, sem rodeios. Ela ouviu em silêncio por um longo tempo até que, finalmente, falou: você não vai confrontá-la sozinho. Não faça isso de forma impulsiva. Ela vai se desvencilhar, mentir e gritar. E é boa em colocar as pessoas em suas respectivas posições. Você precisa coletar, documentar e deixá-la em uma situação da qual não conseguirá escapar, sugeri. Eu tenho uma ideia, continuei. Vou mandar o carro para a casa dela com um bilhete. Tobias deve ser o primeiro a ver. Nele soltou um suspiro. Duro, mas limpo. Faça isso. E, em seguida, registre um boletim de ocorrência. Não amanhã, não em outro momento. Depois, assim nasceu o plano, o envelope, o serviço de guincho e o presente inesperado. O motorista me enviou um vídeo. Nele, uma tranquila vizinhança nos subúrbios. Tobias abriu a porta, ainda de pijama, claramente confuso. O motorista lhe entregou o envelope e pronunciou a frase que eu havia preparado. Quando Tobias leu a nota, a cor de seu rosto desapareceu.
Ele olhou para o SUV na caçamba e, em seguida, para o bilhete, como se pudesse fazer as letras desaparecerem. Em um impulso, ele tirou o celular do bolso, digitou um número e começou a andar em círculos. Sua voz não era audível, mas conhecia Tobias o suficiente para perceber. Ele estava com medo. Minutos depois, Melina chegou em alta velocidade. No vídeo, era possível ver a luta dela para controlar a situação. Risadas, gestos, tudo parecia uma tentativa de minimizar o que estava acontecendo. Tobias estendeu o bilhete para ela. As palavras flutuaram entre eles. Ela respondeu, os ombros se tensionaram. Então, sua voz elevou-se, um tom agudo, que era claro mesmo sem som. A defesa estava em ação. Eu estava a apenas 2 ruas de distância, sentado dentro do carro, observando o que se desenrolava na tela. Nenhum triunfo, apenas confirmação. O objetivo não era humilhá-los, mas fazer com que Tobias enxergasse a verdade antes que eles conseguissem lhe contar uma história convincente. 1 hora depois, meu telefone tocou. A voz de Tobias estava rouca quando ele disse: Teresa, o que está acontecendo? O que isso significa? Venham até aqui e eu respondi. Você e Melina, os dois, hoje. Mas não venha sozinho com ela, fique por perto. Ele hesitou por um instante. Estamos a caminho em 20 minutos. Enquanto isso, enviei uma mensagem neutra no grupo que compartilhávamos. A urgência estava implícita, assunto de herança. Pessoal imediato. Não mencionei nada sobre freios cortados ou assassinatos, apenas uma palavra que Melina reconheceria rapidamente: herança. Enquanto aguardava, preparei tudo como se estivesse prestes a fazer uma apresentação para uma equipe. Abri meu laptop, organizei os arquivos, deixei as impressões visíveis e à vista e certifiquei-me de que o registro de vídeo estava pausado na parte em que Melina se agachava sob meu carro. A gravação de áudio estava pronta e meu celular ficou ao meu lado, caso eu precisasse chamar a polícia a qualquer momento. Quando eles chegaram, abri a porta antes mesmo de tocarem a campainha. Melina entrou primeiro, adotando uma expressão que tentava transmitir preocupação. Tisa, o que aconteceu? Sua voz soava aguda e artificial. Tobias ficou parado no corredor, como se estivesse pronto para sair a qualquer momento. Ele me acenou, mas seus olhos estavam fixos em Melina, como se ela fosse uma estranha. Sentem-se, eu disse, fazendo um gesto para o sofá. Melina tentou-me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Sem drama, apenas mantenham distância. Ela se acomodou na ponta do sofá enquanto Tobias se sentou, mas não ao lado dela, mantendo alguns centímetros de distância que diziam mais do que qualquer palavra. Vou ser breve, eu comecei, olhando diretamente para Melina. Eu sei o que você fez. Ela soltou uma risada nervosa. O que você quer dizer com isso? Então, virei o laptop para eles e comecei a reproduzir o vídeo. A imagem mostrava Melina à noite, na garagem, cercada por ferramentas. Seu rosto ficou pálido, depois ruborizou e novamente voltou a descolorir. Isso não é o que você está pensando, ela gaguejou, tentando se defender. Espere, eu disse, mantendo a calma. Comecei a tocar a gravação de áudio e sua própria voz preencheu o ambiente. Eu cortei os freios. Amanhã é a vez dela. Tobias virou a cabeça abruptamente. Melina, ele murmurou, como se estivesse pronunciando seu nome pela primeira vez. Diga-me que isso não é verdade. Melina se levantou de repente. É uma armadilha, ela gritou. Você está me fazendo parecer uma criminosa. Eu empurrei o relatório de UE sobre a mesa. Tobias estendeu a mão para pegá-lo, enquanto Lars engolia em seco. Cortados e soltos. De propósito, ele murmurou. Diga-me, Tobias exigiu, sua voz cortante. Porque você estava lá à noite com aquele cara debaixo do carro? Melina deu 2 passos, depois parou, suas mãos tremiam e de repente a máscara caiu. Porque estamos falidos, ela berrou. Porque eu perdi tudo. Ela se virou para mim, a raiva transparecendo em seu olhar. Você está sentada sobre a fortuna como se fosse seu direito, enquanto nós estamos nos afogando.
Os projetos tinham ruído como castelos de cartas e o número de 300.000 parecia flutuar no ar, pesado e ameaçador. Cartas de cobrança chegavam sem parar e havia pessoas que não hesitavam em exigir respostas de maneira ríspida. O semblante de Tobias se tornara duro como pedra e eu me perguntei se essa frieza levaria a desejar a morte de Teresa. Melina, com lágrimas nos olhos, parecia absorver cada palavra, mas havia uma luz de ambição em seu olhar, como se tudo aquilo fosse parte de um plano meticulosamente arquitetado. Minha apólice de seguro de vida, sussurrou ela, quase como se fosse um segredo. Eu sou a beneficiária. Isso resolveria tudo. Tudo. E você nem precisaria notar. Um acidente. Isso acontece todos os dias. Uma onda de emoções cruzou meu ser, quente e cortante, mesclando raiva e nojo, mas eu me recusei a deixar isso transparecer. Não agora. Você queria me arrastar para o seu lamaçal, disse Tobias, com a voz pesada. Sem uma palavra. Queria que eu ficasse ao seu lado, chorando. Enquanto você? Ele se interrompeu, virando-se em direção à porta. Melina o seguiu, segurando seu braço como se fosse a única âncora em meio à tempestade. Tobias, por favor. Era para nós. Ele afastou o braço dela como se tivesse sido queimado. Não há mais nós, respondeu ele, com frieza cortante. Hoje mesmo vou ligar para o meu advogado e amanhã, se Teresa não tiver feito isso antes, chamarei a polícia. A porta se fechou com um estrondo e, em questão de segundos, ouvi o motor do carro dele rugir na estrada. Melina caiu no sofá, chorando descontroladamente, como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. Tisa, ela soluçou. Diga a ele que não era essa a intenção. Somos família. Eu a encarei, sentindo uma mistura de compaixão e firmeza. Família, eu disse lentamente, não é um passe livre. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Não como uma ameaça, mas como uma consequência. Nele havia-me preparado para isso. Sem floreios, sem especulações. Apenas fatos, provas, horários, nomes e locais. Expliquei tudo e me ofereci para entregar a documentação imediatamente. Naquela mesma noite, 2 agentes da polícia criminal apareceram. Eles assistiram à gravação, ouviram o áudio, coletaram o meu relato. Fotografaram os documentos, anotaram tudo e pediram para copiar os arquivos originais para um dispositivo. Um deles finalmente comentou: isso é grave. É tentativa de homicídio. No mínimo. Vamos informar o Ministério Público. Um deles me perguntou se eu me sentia segura. Respondi com sinceridade: estou preparada. Não é o mesmo que segurança, mas é mais próximo do que o medo poderia oferecer. Nesse ponto, Melina já havia desaparecido. Ela havia-se esgueirado para fora de casa enquanto os agentes ainda estavam por perto. Típico dela. Quando a tempestade se aproxima, ela sempre procura um lugar para se esconder, deixando os outros enfrentarem a fúria. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Os investigadores queriam garantir o veículo como prova. Concordei. Eles documentaram a entrega, selaram áreas específicas e o UE explicou novamente quais partes eram mais relevantes. Observando o SUV ser levado para um galpão, transformando o meu cotidiano em uma cena de crime, não pude deixar de pensar que, de fato, era isso que estava acontecendo. Nas semanas seguintes, nos vimos envolvidos em uma operação repleta de responsabilidades, prazos, interrogatórios e mandados de busca, enquanto a verdade se desenrolava lentamente diante de nós. O ambiente no tribunal estava carregado de tensão, como se o ar estivesse mais denso a cada segundo que passava. Eu me sentei ali, observando tudo com uma atenção quase militar, como se estivesse avaliando uma situação em campo de batalha. A Melina, que um dia foi como uma irmã para mim, agora estava do outro lado, sentada como ré em sua própria história. Ela vestia uma blusa simples, não havia mais gestos grandiosos, mas seus olhos percorriam a sala à procura de aliados em meio a um mar de estranhos. O processo havia-se desenrolado como um pesadelo bem ensaiado. Eu havia sido chamado várias vezes para depor, repetindo os mesmos fatos e apresentando os mesmos documentos.
Era uma experiência exaustiva, mas ao mesmo tempo havia um certo alívio em saber que tudo estava sendo feito de forma transparente, como um ritual de justiça. Os investigadores haviam apreendido os celulares de Melina e também os dispositivos de seu parceiro de negócios. O que encontrei nas mensagens era o que eu já suspeitava há tempos: um planejamento meticuloso, listas de ferramentas, horários, frases perturbadoras como corta apenas o suficiente para que se rompa na frenagem total. E as porcas de roda? Não todas, apenas 2. Era tudo o que precisavam. Nele, minha amiga e confidente explicou a importância de cada detalhe. Intenção, ela disse. Não se tratava apenas do que havia acontecido, mas do que foi deliberadamente planejado. Melina sabia exatamente o que estava fazendo. O parceiro foi preso em seu escritório, em plena hora do almoço, diante de colegas que inicialmente riram da situação, até que as algemas se tornaram uma realidade negável. Melina, por sua vez, recebeu um defensor público. Em sua audiência de custódia, ela alegou que eu a perseguia e que tinha medo de mim. Era quase impressionante como ela conseguia mudar de papel tão rapidamente, tornando-se a vítima da história. Os promotores, por outro lado, permaneceram impassíveis. Eles apresentaram vídeos, gravações de áudio, diálogos que revelavam não só uma trama, mas também o risco de fuga e a possibilidade de que ela pudesse obstruir as investigações. O mandado de prisão foi mantido. Enquanto isso, Tobias, em um ato de desespero ou clareza, decidiu deixar a casa em poucos dias. Ele empacotava suas coisas em silêncio, colocando caixas no corredor, e quando Melina lhe pediu para conversar, sua resposta foi direta: nada muda o fato de que você queria ser minha esposa e ao mesmo tempo planejava a morte de alguém. Logo, a correspondência começou a chegar. Avisos de cobrança, rescisões, ameaças de execução. O castelo de cartas que ela havia gritado estar construindo desmoronou, mas não sobre mim, e sim sobre ela. As cartas de cobrança e os avisos de dívidas que vi mais tarde nos arquivos me mostraram que Melina estava emaranhada em algo muito maior do que uma simples reforma. Ela me ligou uma vez, sua voz soando subitamente suave, como se tentasse voltar ao que era antes. Tisa, eu só preciso de um pouco de tempo. Você pode simplesmente dizer não, eu disse. Você é insensível. Eu sou consistente. E com isso, ela desligou. Desta vez, não havia raiva em sua voz, mas sim um tom de medo palpável. Quando o julgamento começou, a sala estava repleta de olhares curiosos. A promotoria apresentou o caso com precisão cirúrgica. O UE foi convocado como testemunha e detalhou as questões técnicas. Um perito descreveu como um acidente fatal poderia ocorrer e quão limitado estaria se os freios falhassem em uma frenagem abrupta na estrada. O juiz, com sua postura autoritária, fazia perguntas curtas e objetivas, sem espaço para drama, apenas a crueza da verdade exposta diante de todos nós. E ali, no centro de tudo, a verdade começava a se revelar como uma luz que brilha em meio à escuridão. Era uma manhã cinzenta quando o tribunal começou a audiência e Melina, com seu semblante nervoso, tentava transformar tudo em um grande mal-entendido. Eu só estava verificando, dizia ela, repetidamente, como se as palavras pudessem criar uma cortina de fumaça que encobrisse a verdade. No entanto, à medida que os diálogos se desenrolavam, os registros de mensagens, gravações de áudio e vídeos surgiam, um após o outro, desmoronando sua defesa como papel molhado. O advogado nomeado para defendê-la não poupou esforços. Ele falava de dívidas, de pânico, de um curto-circuito mental. Ela não tem uma natureza maligna, argumentou, como se a essência de Melina fosse uma questão que pudesse ser discutida. Decisões não são como clima, são ordens que damos a nós mesmos. No terceiro dia de julgamento, Melina tomou uma decisão que mudaria seu destino. Com a consciência pesada, ela se declarou culpada, buscando evitar uma longa batalha judicial e tentando limitar a sua pena. Embora o acordo não alterasse a verdade dos fatos, ao menos economizava tempo ao tribunal. O verdito, porém, não foi brando: 12 anos de prisão. Quando as algemas foram colocadas em seus pulsos, algo dentro dela parecia quebrar. Ela não chorou alto, mas ficou ali, paralisada, como se finalmente estivesse compreendendo as consequências de suas ações, mesmo que antes se sentisse mais esperta.
Enquanto era levada, nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia um pedido de desculpas em seu olhar, mas uma pergunta silenciosa: por que você não cedeu? Era como se ela esperasse que eu tivesse-me rendido a algum tipo de expectativa. Um ano se passou desde então e minha vida encontrou um novo ritmo. Não era perfeita, mas estava estável. Permaneci no meu trabalho, transferindo-me para uma área que me fazia bem, cercado por planejamento, rotinas claras e pessoas confiáveis. O trabalho com avaliações de riscos se tornara uma parte essencial do meu cotidiano e agora esses riscos não eram mais apenas conceitos abstratos. Eu sabia, com precisão, como um pequeno corte em um tubo poderia mudar tudo. Continuei gerenciando os bens conforme as diretrizes de meus pais. Tornei os processos mais rigorosos, solicitei auditorias externas regulares e documentei cada transação como se fosse um protocolo de segurança. Não era paranoia, era uma lição aprendida de que a confiança, sem controle, pode ser apenas uma forma de cegueira. Mudanças também ocorreram na minha vida pessoal. Troquei minha apólice de seguro de vida não por raiva, mas por uma responsabilidade renovada comigo mesmo. Tobias havia seguido em frente com a separação. O contato entre nós era raro, mas sempre que nos encontrávamos, havia um entendimento silencioso entre nós. Algumas coisas não podem ser consertadas, tudo que podemos fazer é evitar que se repitam. Nele, minha amiga aparecia de tempos em tempos. Sentávamos na minha cozinha, bebíamos chá enquanto ela compartilhava histórias de seus casos. Às vezes, ela dizia: "Você fez tudo de maneira limpa", e eu não acenava em sinal de orgulho, mas de alívio. Cada carta que recebia de Melina era devolvida, sem abrir, como um lembrete do que havia acontecido. Mas, mesmo assim, eu não fiquei parado. As consequências foram levadas até o último detalhe. Deixei meus dados com a segurança do prédio, tipo de veículo, placa, uma foto atual de Melina. Não por vingança, mas como uma medida de precaução, um escudo contra o que já havia se mostrado perigoso. Em um dia qualquer, enquanto o sol se punha, uma oberleutnante refletia sobre a natureza do controle e da segurança. Um colega, um feldjäger que ela conhecia de vista, havia-lhe dito de forma direta: "Você ficaria surpresa com a frequência com que os criminosos reaparecem quando percebem que estão perdendo o controle." Para ela, isso não era surpresa. Sua experiência em campo e a análise de casos a ensinaram que quem perde o controle busca proximidade, não por amor, mas por um instinto primal de recuperar a situação. Determinada a não deixar nada escapar de suas mãos, ela decidiu fazer pequenas mudanças. Começou a não exibir seu posto enquanto se dirigia ao carro, guardou sua identificação de forma discreta na carteira e só fechou o portão da garagem quando teve certeza de que o espaço estava livre. Podiam parecer detalhes insignificantes, mas eram essas pequenas ações que poderiam evitar que a situação se tornasse crítica. Ela havia prometido a si mesma que nada em sua esfera de responsabilidade se desmoronaria apenas porque alguém acreditava que laços de sangue eram mais fortes que a lei. No trabalho, não podia simplesmente ignorar a situação. Sabia que quem enfrenta uma ameaça real deve se manifestar para que os outros não fiquem cegos. Assim, redigiu uma breve comunicação de segurança para o responsável na sua unidade. Sem emoções, apenas os fatos. Familiar próximo planeja sabotagem no veículo particular. Processo investigativo em andamento, possíveis tentativas de aproximação. Por favor, avisem a segurança e as patrulhas, caso a pessoa apareça. O que mais incomodava era a intersecção entre sua vida pessoal e o trabalho, mas o que a perturbava mais era o risco que isso representava para outros. Durante algumas semanas, ela solicitou que a acompanhassem até o portão todas as manhãs. Não por medo, mas porque a prevenção é sempre mais barata do que a negligência. Alterou suas rotinas, mudou rotas, horários, tudo em busca de um padrão imprevisível. Na base, costumavam dizer que a previsibilidade é o melhor amigo de um atacante. Depois de anos escrevendo isso em apresentações, agora ela estava vivendo essa verdade. Enquanto isso, os assuntos pessoais continuavam. As contas de aluguel chegavam, as faturas dos serviços precisavam ser pagas e seu contador exigia documentos. O que a deixava mais inquieta era a consciência de que parte de sua família a via não como um ser humano, mas como um número. Por isso, seguiu rigorosamente as orientações deixadas por seus pais, contratou um auditor independente para revisar suas contas.
Não porque esperasse encontrar erros, mas porque a transparência era a única resposta para os rumores. Em algumas noites, quando a casa estava em silêncio, ela sentia algo se agitando dentro de si. Não como um ataque de choro ou um drama, mas como um leve tremor sob a pele, a lembrança daquela frase que ecoava: amanhã é a vez dela. Levantava-se, percorria a casa, checava portas, janelas e o sistema de alarme, e então voltava a se deitar. O controle não substitui a confiança, mas pode afastar a impotência. Sem notícias, sem telefonemas, sem segundas chances. Embora parecesse severo, ela sabia que a paz não é suave. A paz é o resultado de limites bem definidos. Ao refletir sobre aquele momento no corredor, sinto um frio na espinha ao lembrar da voz gélida que ecoava da sala. Uma revelação me assalta: a diferença entre ser uma vítima e uma sobrevivente muitas vezes se resume a uma única escolha. Para mim, essa escolha foi clara. Em vez de deixar o medo gritar dentro de mim, optei por agir. Não me deixei levar pela vertigem do desespero, em vez disso, busquei a segurança em cada passo que dei. Não me permiti acreditar que o sangue derramado poderia justificar tudo, mas compreendi que, muitas vezes, o sangue também pode ser uma fonte de perigo. Se você chegou até aqui, quero lhe agradecer sinceramente. Sua presença é valiosa. E, se você já testemunhou como dinheiro pode transformar famílias, adoraria saber a sua história nos comentários. E, se deseja ouvir mais relatos como este, sabe o que fazer. Até a próxima.